Esse é o projeto Saúde Humanizada. Eu sou o Dr. João Fanucci, sou médico pediatra há 40 anos aqui no sul de Minas. E hoje, o tema de hoje que nós vamos passar para vocês é sobre as parasitoses intestinais. Como prevenir as parasitoses intestinais nas crianças. E então a gente vai, na primeira parte, explicar os cuidados com a prevenção, com a transmissão das parasitoses, e depois, em seguida, eu vou contar uma história do que aconteceu em nossa cidade na década de 80 e que conseguimos resolver um problema sério de parasitoses intestinais. Então, minha gente, os parasitas intestinais, eles entram no organismo humano principalmente sob duas formas, pela boca e pela pele, pelos pés. Então, o mais comum da nossa região aqui hoje é a ascaridíase, é a famosa lombriga. A lombriga dá muito por falta de cuidados de higiene. E as crianças, principalmente as pequenas crianças, elas não têm cuidados de higiene suficientes para fazer a prevenção. Então, tem que lavar as mãos, manter a unha muito bem cortada das crianças, não deixar mexer no lixo, não deixar mexer em lugar que tenha terra suja, que tenha esgoto, enxurrada, não deixar a criança se contaminar. Ou se ela brincar ali, alguém do lado vigiando para não pôr a mão na boca, né? Sempre com uma botinha, um sapato fechado para não pisar na terra do quintal, por exemplo, da zona rural, que tem muitas crianças que vivem em zona rural na nossa região. Então é importantíssimo a mãe ensinar a criança. Agora com a pandemia foi mais fácil de ensinar a importância de lavar as mãos. Então sempre estar com a mãozinha limpa, sempre bem cuidado. E ter a higiene dentro de casa, no preparo dos alimentos. Os alimentos têm que ser, principalmente as verduras, que é um grande foco de transmissão de verminose. As verduras devem ser sempre muito bem lavadas antes de ser usadas, né? Lavar com água e sabão mesmo as verduras, enxaguar bem, e depois pode ainda, se for quiser fazer coisa mais bem feita ainda, coloca uma colher de sopa de hipoclorito de sódio, que é a nossa, que boa água sanitária, uma colher de sopa em cada litro de água e deixa de molho por 15 minutos. Fazendo isso, você está evitando demais as verminoses das crianças. Outra coisa importante é também usar água de boa qualidade. Se for usar água da cidade, sempre filtrar ou ferver a água antes de utilizar, porque a água é um dos veículos de transmissão dos protozoários, né, da ameba, da giardia, muito grande. A lombriga é transmitida mais por engolir os ovos da lombriga, então pela sujeira, pela falta de cuidados da criança. E os ancilostomídeos, que é o necato, o ancilóstero, eles entram pela pele da criança. Então, muito cuidado. Aquela história da doença do Jeca Tatu, em que ele ficava andando descalço demais na terra, na zona rural, e aí começa a ficar fraco, mole, desanimado, pálido. É porque entrou um verme pelo pé, vai desenvolver lá no intestino e vai sugar o sangue da pessoa. Então, é muito difícil uma criança, nos 2, 3 primeiros anos de idade, você colocar essa noção, essa importância da higiene para que ela evite as parasitoses. Então, o que a gente pede para as mães preventivamente é que a criança leve sempre a consulta com o pediatra ou a consulta no Saúde da Família, para que ela possa, com 1 ano de idade, fazer os primeiros exames dela. Depois ela fazer exames a cada 4 meses, 6 meses no máximo, né? Fazer exames, ser bem acompanhada pelo médico e ser tratada a verminose dessas crianças, porque essas crianças, invariavelmente, quase todas pegam a verminose, porque elas não têm como ter essa noção de higiene que os adultos têm. Então é importantíssimo essa presença do pediatra, importante a puericultura. A consulta de mês em mês no primeiro ano de vida, de 2 em 2 meses no segundo ano de vida, e no terceiro ano de vida de 3 em 3 meses. Depois, pelo menos 2 vezes ao ano, visitar o pediatra para poder
tratar a verminose, ver se aquela verminose, a parasitose intestinal, não comprometeu as vitaminas, não comprometeu, não provocou anemia, não provocou outras doenças que são decorrentes dos parasitas intestinais. E fundamental, mais que tudo isso, é o saneamento básico. Então, Cambuí, hoje a cidade onde eu moro, ela já tem desde a década de 80, 90% da cidade, do município tem água encanada e tratada. Mas no Brasil isso não é uma realidade. Então, os governantes tinham que investir mais em saneamento básico, em tratamento de esgoto, que até hoje nós não temos aqui na nossa cidade ainda. Então, tratamento de esgoto, tratamento de água, bem feito o tratamento da água, e também a coleta de lixo de forma correta, né? E com isso entrando também o processo de reciclagem. Tudo isso ajuda demais a reduzir as parasitoses intestinais. Então agora eu vou contar uma historinha da importância do saneamento e a importância da população estar organizada para reivindicar junto às autoridades aquilo que é direito do cidadão. Quando eu mudei para cá em 1981, logo nos primeiros meses, eu percebi que o altíssimo índice de verminose, de parasitoses intestinais nas crianças da cidade. E chamava a atenção especialmente de um parasita que é um protozoário, que é Giardia lamblia. Tinha muitas giardias. De cada 10 exames que eu pegava dos 2 laboratórios da cidade, a prevalência era altíssima da giardia. Aí eu fui pesquisar. E nesse estudo que eu fiz, eu vi vários trabalhos, inclusive trabalhos publicados nacionalmente. E os maiores índices de giardíase do país, na época, eram Recife, com 24,5%, o Rio de Janeiro, com 8,4%, e Vinhedo, no estado de São Paulo, com 14,2%. E na época, os autores dos trabalhos diziam que a água não era o veículo mais importante na transmissão da giardíase. Para eles era mais o contato da mão, a mão na boca, as unhas sujas. Mas eu resolvi investigar por que Cambuí tinha um índice tão alto. Nós fizemos a avaliação e em Cambuí era 70,3%. Então, de cada 100 crianças de Cambuí, 70 crianças, pelo menos, tinham giardíase. Eu fui aos laboratórios verificar se os exames estavam feitos de forma correta, se os exames realmente constatavam giardia. Cheguei a examinar as lâminas junto com os laboratoristas na época, tá? E percebi que realmente havia essa contaminação da giardia. Aí resolvi visitar a estação de tratamento de água, porque eu achei que pudesse ser pela má qualidade da água. Chegando lá, eu verifiquei que não havia tratamento da água. Era uma mini estação muito simples, muito mal feita, onde o técnico, sem treinamento nenhum, colocava cloro na água sem nenhum controle. Aí estava acontecendo uma coisa séria. A água ela poderia estar contaminada. Eu coletei essa água do reservatório, coletei a água das torneiras das casas e mandei fazer exame e constatei que havia cistos de giardia na água da cidade. Eu escrevi o trabalho, porque era o maior índice de giardíase do Brasil e a contaminação era pela água. Aí eu fiz um trabalho científico, levei ao Congresso, ao 23º Congresso Brasileiro de Pediatria, apresentei lá o trabalho e voltando do Congresso, que lá foi muito bem aceito o trabalho, eu procurei as autoridades municipais. Primeiro procurei a Câmara dos Vereadores. Levei à Câmara dos Vereadores o trabalho, mostrei para eles a importância, fotografei como a água era tratada na cidade, o pessoal desconhecia de como era tratada na cidade. Os vereadores se conscientizaram do problema e nós fomos procurar o prefeito. Na época, o prefeito da cidade aqui, ele
tinha muito interesse na saúde, fez um bom trabalho na saúde, o prefeito Gervásio, hoje cardiologista, doutor Gervásio. Ele também se sensibilizou com o trabalho e tentou contato com a Secretaria de Estado da Saúde para tentar recursos para o tratamento de água de Cambuí. Não teve êxito com as tentativas com os deputados e nem com a Secretaria da Saúde. Aí ele resolveu solicitar uma audiência ao governador do estado. Na época, o doutor Tancredo Neves tinha acabado de ser eleito governador de Minas Gerais e ele nos recebeu no Palácio, lá em Belo Horizonte, deu a liberdade de eu apresentar o trabalho para ele no Palácio, apresentei os slides, mostrei as fotografias da situação de saúde de Cambuí, do tratamento de água, e imediatamente ele despachou imediatamente com o prefeito, liberando uma verba grande que daria para fazer o tratamento da água de Cambuí, resolver o problema do tratamento da água de Cambuí por pelo menos 10 anos. Nós voltamos de lá, fizemos, o Gervásio implantou esse tratamento de água da cidade e após 5 anos do tratamento, eu refiz o trabalho e já eram baixíssimos os índices de giardíase na cidade. Então, esse trabalho de conscientização da população, levar o problema até os administradores e servir a eles de sustentação para que seja resolvido o problema, foi o que resolveu o problema das giardíase em Cambuí. Esse trabalho depois teve muito investimento nesse tratamento de água. Hoje ainda temos problemas de abastecimento, mas a qualidade da água é satisfatória. E não tem mais giardia na água. Isso que era importante. O tratamento resolveu esse problema de parasitoses intestinais. Então quero deixar aqui a mensagem: cuidem dos seus filhos, ensinem os processos de higiene, de cuidados gerais. Vai passear no sítio, na casa do parente ou mora no sítio, sempre de sapatãozinho, sempre de sapato fechado, para não ter contato com a larva que possa trazer ancilostomíase para as crianças. E não deixar a criança ficar brincando em enxurrada, como eu vejo aqui na cidade, brincando em água suja na rua, né, usando piscinas mal cuidadas. Então, esses cuidados são fundamentais e se vocês tomarem esses cuidados e a população cobrar dos governantes, teremos cada vez mais melhores condições de saúde para o nosso povo. Já está aí a estação de tratamento de esgoto sendo feita aqui em Cambuí e vamos cobrar que ela venha resolver o problema da contaminação do nosso rio da cidade. Meu muito obrigado a todos.